O Zé Manel nasceu há 20 anos, precisamente no Herman 98, foi uma ideia do Herman, que me desafiou a fazer um taxista e não uma. E para uma mulher, comediante, um travesti nunca é uma personagem muito fácil, porque o próprio espectador está mais habituado ao código, ao contrário, um homem, as matrafonas, um homem mascarado de mulher, os travestis, etc. Portanto, foi um grande, enorme desafio. Eu nunca pensei enfim, que pudesse durar tanto tempo este boneco. Na verdade, o Zé Manel é o típico lisboeta. Eu cresci no bairro da Graça, no Castelo, portanto, muita gente que tenha vivido nessa Lisboa reconhece um bocadinho este bom malandro, Marialva, que dizia as suas graçolas, mas no fundo, se for preciso, dá a camisa, um bocadinho também com aquela filosofia dos taxistas, que acabam, coitados, por ser confessionários de um bocadinho de nós todos e, portanto, também às vezes nós, que somos transportados por eles também, enfim, fazemos ao contrário e somos nós os confessionários das filosofias deles. E, portanto, essa Lisboa era uma Lisboa bairrista. Qual foi a grande adaptação? É precisamente já depois desta crise, esta explosão muito boa para a economia portuguesa, com o turismo, com os estudantes de Erasmus, com a gentrificação, mas também um alerta de como é que nós, ou a nossa essência portuguesa, sobrevive nestas cidades um bocadinho transformadas numa coisa Disney. Não é só Lisboa, passa-se mesmo com o Porto, com Setúbal, com Aveiro, etc. E, portanto, a peça é uma comédia, obviamente que é para rir, mas também para fazer pensar neste sentido. É uma mistura, é um patchwork de várias coisas. Por um lado, é baseado num senhor que ia à casa dos meus pais fazer algumas pequeninas obras. Era um trolho, o senhor Arnaldinho, que falava precisamente desta maneira, Marialba e tal. Por outro lado, herdou o cabelo do professor Herrero, que era nosso convidado no Herman 98, era um mágico, que tinha este truque que alguns portugueses têm de puxar 3 bandoletes de cabelo para disfarçar o início de calvície. Eu, como tenho a sorte de ter esta testa que parece um porta-aviões, pedi à maquilhadora antes de entrar para me fazer precisamente aquele penteado, porque uma peruca de homem nunca fica muito, assim, muito credível numa mulher. E depois foi arranjar aquele blusão que me desfigurasse, enfim, o lado mais feminino, os óculos também, que disfarçassem a maçã do rosto, e aquelas calças à boca de sino, aquela camisa nos 70, porque se usava muito essas coisas ainda nestes típicos homens de Lisboa. Eu estou muito feliz porque o espetáculo, na verdade, acaba por ser uma comédia musical, ou seja, este espetáculo comemora, é uma forma de eu agradecer esse sucesso de 20 anos de acarinharem este boneco, mas também foi pôr o património que o boneco traz, e eu tinha feito, algures em 2000 e pouco, um disco com o Ricardo Araújo Pereira e com o Miguel Góes, que foram, enfim, os autores ou os co-criadores do Zé Manel, que lhe emprestaram a sua benfiquice ferranha. E fomos desafiados na altura pela Universal para fazer um disco, onde tivemos a sorte de trabalhar com um dos melhores compositores portugueses, Sérgio Godinho, Jorge Palma, Chutos, o Herman também, Fernando Tordo, etc. E, portanto, havia esse património musical e pegámos nessas músicas, formámos uma partitura para servir esta nova narrativa. Qual tem sido o feedback? Uma grande surpresa ver o Zé Manel integrado numa comédia musical, vê-lo modernizado, ou seja, isto é, como tem à volta tipos completamente novos. O FF faz uma drag queen, a Cici Martins uma menina de Erasmus, italiana, o Ruben Madureira um daqueles entrepreneurs dos Web Summit, etc. O meu filho, Eusébio Júnior, que é uma herança do programa da Maria. O Zé Manel é casado com uma senhora de Moçambique, tem um filho a quem pôs o nome do King, Eusébio, e eu acho que as pessoas ficam muito surpreendidas por essa opção contemporânea que o espetáculo tem, uma cenografia arrojada, em termos de coreografia, temos sapateado, temos patinagem, temos hip-hop, portanto as pessoas ficam assim, uau, isto é mais novo do que se calhar pensariam que fosse só uma coisa tradicional do Zé Manel. Por outro lado, isto é uma coisa importante de explicar, não é uma peça clubística, ou seja,
mesmo quem não domine futebol, entende perfeitamente, porque tudo o que é falado, e obviamente que ele é benfiquista, mas também alfineta estes processos todos em que o Benfica enfim, está exposto, ou em que o futebol em geral está exposto, porque o futebol que apaixonou o Zé Manel há 20 anos era o desporto realmente, não é? Era o amor à camisola e não estas coisas meias financeiras que nem se entende muito bem, que está ligado infelizmente ao futebol. Portanto, mesmo quem não tenha um conhecimento concreto de futebol, entenderá a peça, porque é tudo coisas que são do conhecimento ou do senso comum das pessoas. Portanto, eu acho que estão reunidas, ou pelo menos estamos todos a dar o nosso máximo, estão reunidas as condições para as pessoas passarem ali umas horas, calma, 1 hora e tal, 2, bem divertidas e com gargalhadas. E isso é garantido. Bom, eu tenho sempre um profundo respeito eu nisso sou muito clássica, no sentido de muito académica, ou seja, um argumentista é um argumentista, um ator é um ator. Obviamente que o humorista ou o ator cómico empresta, e isso também é criação, a construção da personagem, todos os tiques que ele apreende, e eu sempre trabalhei com as produções fictícias, com todos os autores que estão hoje na nossa praça. Já disse o Ricardo e o Miguel Góes, João Quadros, Nuno Marco, Filipe Homem Fonseca, que escreveu esta peça, o Rui Cardoso Martins, Mário Botequilha, Maria João Cruz, que também escreveu esta peça e escreve com a Joana para a rádio, o Zé Manel. Eu dou sempre a minha opinião, dou o que observo, e eles têm o grande trabalho de pôr isso numa folha em branco e de terem ideias, e portanto eu isso respeito muito o trabalho deles, como eles também respeitam muito o meu. Obviamente que esta peça surgiu de uma ideia minha, também teve input do encenador, o António Pires, muito. Portanto, tivemos todos várias reuniões para pensar Lisboa, para pensar como é que integraríamos a personagem neste novo contexto, que tipos levantaríamos da nova cidade. Portanto, foi de facto quase uma criação coletiva, mas dando sempre a chapelada aos argumentistas, neste caso criadores do texto, em teatro e texto, que fizeram um trabalho excepcional. Para além da criação da música do Artur Guimarães, que compôs músicas novas e deu uma nova roupagem a essas músicas que eu já falei. A única coisa que eu acho que manteve vivo o Zé Manel foi o profundo rigor com que eu o faço, ou seja, eu acho que nunca desvirtuei a personagem. Ela apareceu no início já com estas características todas em potência, depois foram apuradas ao longo dos tempos e de facto sobreviveu em crónicas. O Zé Manel tem um livro resultado de crónicas no jornal A Bola, tem de facto, já teve durante anos várias rubricas sobre os mundiais, as eleições, crónicas na TSF, na Athéneo, etc. Eu acho que tem que ver com isso, com nunca ter desvirtuado o que a personagem é, e por alguma razão que nós não dominamos, o público acarinhou esse boneco. Talvez tenha aqui qualquer coisa de Zé Povinho, não é? De voz do povo, de voz um bocadinho de todos nós. Há zonas na peça em que eu me comovo. Há uma zona em que eu canto um fado, que é de Paulo de Carvalho, que é excepcional o fado, muito bonito, e que vou ali um bocadinho aos meus tempos de miúda, na Graça, quando me lembro dos tronos de Santo António, das noites de Santo António. Este boneco tem muito, de facto, do que eu observei na infância, e isso toca-me sempre. Claro que se calhar as pessoas não ficam comovidas, ou só quem viveu talvez essas realidades e que tem alguma nostalgia, porque os nossos bairros eram pequeninas aldeias, toda a gente se conhecia, havia uma grande generosidade entre vizinhos, e é disso que eu tenho saudades, é disso que eu continuo a viver em Lisboa, apaixonadíssima por Lisboa. Tenho uma filha em Lisboa e sei que já não é a mesma coisa, já não, se calhar as crianças já não brincam na rua como eu brincava, se calhar já não está a vizinha à janela a ver se está tudo bem, as mães já não gritam do terceiro andar para a mesa e vinha tudo. Isso era muito estruturante, sabe? E eu acho que isso faz-nos falta, e a mim faz, e portanto, de facto, quando
em alguns momentos da peça revivo isso, sim. Até porque já perdi a minha mãe e o meu pai, portanto, e o Zé Manel foi uma personagem que tem 20 anos, portanto, ao longo destes 20 anos, o Zé Manel, eu tive a minha filha, estive grávida vestido de Zé Manel, portanto, tenho muitas memórias, pessoas que partiram, coisas muito boas que me aconteceram, que estiveram ligadas àquela personagem, e isso está lá tudo, obviamente, dentro de mim. Se bem que os cómicos, é um bocadinho aquela coisa em casa de, depois de espeto de pau, em casa de freio espeto de pau, se bem que eu acho que sou divertida. Obviamente que nós comediantes, a comédia é uma arte muito puxada ao exagero, é a arte da caricatura, é uma arte muito estridente, é uma arte que deixa as pessoas exaustas, tecnicamente exaustas, porque puxa muito por nós, o tom brilhante da comédia. Eu estou ali 2 horas num ritmo infernal, estamos. E, portanto, há momentos em que eu necessito muito, mas isso provavelmente também tem a ver com a minha idade, de silêncio, de estar um bocadito recolhida, para voltar depois em grande forma ou com grande energia para cima de um palco. Mas por norma sim, acho que sou divertida, tenho um olhar sobre as coisas, um olhar risível, está-me no sangue, está nos meus amigos, e acho que, e também já transmiti isso à minha filha Laura, que tem esse olhar também. Eu acho que o humor é um músculo que se trabalha, que se contagia, é muito das coisas que eu tenho preferidas. Nós somos esponjas, absorvemos tudo o que são tiques, características, sotaques dos outros, e das minhas coisas preferidas é estar assim uma tarde numa esplanada a ver pessoas passarem, e já consigo estar assim com a minha filha a dizer: viste que giro, olha que tico, olha que nariz tão engraçado, o que é que aquela senhora fará, onde é que vive? Portanto, tudo isso se trabalha, esse olhar de distância, a comédia é isso, é a distância do outro, do sofrimento, e achar piada e leveza às coisas da vida. Foi mais até a minha família que acreditou em mim do que eu própria. Eu, nos fins dos anos 80, 90, quando eu acabei a escola secundária na altura, inscrevi-me em Direito, porque achava, nós éramos formatados o canudo de um curso, até porque o teatro estava francamente às moscas. Tinha morrido o teatro comercial, portanto havia muito pouca comédia, havia alguma revista, mas já não muita, e portanto eu lembro-me de ir ver espetáculos às moscas, francamente. Portanto, ir para o teatro era ser quase kamikaze, era quase ir para o degredo, para uma vida duríssima. E portanto, embora eu tivesse esse jeito e toda a minha família reconhecia, eu, enfim, achava que não me podia dar esse luxo, porque não tive pais ricos e, portanto, tinha que me sustentar. E inscrevi-me em Direito, não entrei por uma 10ª, e foi a minha mãe que me disse: vai para o conservatório, está na cara que tu és atriz, segue o teu sonho. E assim foi, e nunca voltei, e fiquei. E no meu 2º ano, ao substituir uma colega, pude conhecer o meu grande mestre Armando Cortês, começar a fazer uma comédia com ele. Aí conheci o João Baião e fizemos um café-teatro, e esse café-teatro foi a minha estrelinha, onde o Herman me descobriu, e até hoje nunca mais nos largamos. Qualquer mulher que tenha alguma relevância na sociedade portuguesa, seja ela de que área for, pianista, pintora, escritora, ainda não é fácil vencer, porque a mulher ainda parece que estamos aqui a cumprir cotas. O 25 de Abril foi há muito pouco tempo, mas de qualquer maneira os valores infelizmente não se instalaram na sociedade. Em algumas coisas eu até sinto algum retrocesso. É uma caminhada que tem que ser muito persistente, é quase correr a maratona. E eu confesso que às vezes há alturas muito, muito cansativas, em que nos sentimos num grande, grande deserto, embora eu tenha tido o privilégio da minha família cómica, o Herman, a Ana Bola, o Vítor de Sousa, o Zé Pedro Gomes, Miguel Guilherme, enfim, todos os que me receberam não tinham essa visão machista, portanto abriram-me as portas e eu senti-me livre, mas sente-se obviamente nos centros de decisores que não é fácil, e não é fácil de facto uma mulher vencer na comédia, ou seja, é ainda uma coisa, e não é português só, é mundialmente, há poucas, porque é uma coisa que não é suposta à mulher expor-se ao ridículo,
a comédia, ou brincar com as coisas, é uma coisa que sempre foi muito mais permitida ao homem. A mulher, em princípio, tem que estar bonitinha, tem que ser um bibelô, arranjadinha, não é suposto aparecer de bigode, nem com nariz, nem fazer palhaçadas. Portanto, é uma coisa que implica, como eu lhe disse, um grande estofo, uma grande persistência. Temos que ser triplamente melhores ou mais bem preparadas que alguns homens, o que é uma grande injustiça, porque às vezes basta um engraçadinho que rapidamente nos ultrapassa se nós não formos, como eu lhe digo, triplamente mais bem preparadas que um homem. E portanto, embora em Portugal nós tivéssemos tido grandes mulheres comediantes, grandes, Laura Alves, Maria Matos, Mirita Casemiro, Beatriz Costa, enfim, basta irmos um bocadito para trás e reconhecer isso. Houve aqui uma zona, Ana Bola, obviamente, Marina Mota, a quem eu tiro sempre o chapéu, porque o género que ela faz é difícil, e uma revista. Tivemos a Ivana Silva também, mas é uma coisa que eu noto que são revoadas. No meu caso, apanhei ali boleia com a Ana Bola, etc., mas depois noto que agora as novas gerações, e encontrei, sei lá, Cátia Domingos, por exemplo, que mostra ainda, mesmo no meio da escrita ou no stand-up comedy, uma grande dificuldade em imporem-se. E eu espero que o meu exemplo de alguma forma as inspire e que lhes dê força, porque será sempre uma luta. Eu nunca fui muito ambiciosa, no sentido de, como são a maior parte das atrizes que gostam de, adorava fazer aquele papel X, ou... Eu sempre fui fazendo e recebendo um bocadinho o que a vida me dá, indo atrás do que me apaixona. Eu espero que ainda haja muitas personagens que eu possa dar ao público, mas assim, pensar, adorava fazer isto ou aquilo ou aquilo outro, depende muito do que me vai acontecendo na vida e do que eu também sinto vontade. Por exemplo, esta vontade, eu tinha saudades de fazer comédia. Estive uns tempos a fazer coisas mais dramáticas, mais trágicas, como foi o caso do monólogo do António Maria sobre a obra de Lobo Antunes, e agora tinha francamente saudades de estar com o público ali a arrancar gargalhadas e eles a darem-mas a mim. E a comédia tem essa coisa maravilhosa, é que parece que nos sai um peso das costas a quem faz e a quem assiste. Isso é uma coisa maravilhosa. Foi o escritor da minha adolescência, com quem eu aprendi muito, mesmo para o meu métier de comediante, porque o António Lobo Antunes tem uma obra com um profundo sentido de humor, a caracterizar exatamente os não-heróis, que são normalmente os bonecos de comédia, são não-heróis. É a cabeleireira, o taxista, é portanto todo o material humano que eu trabalho. Obviamente que ele é um gênio e na literatura pode dar várias camadas de interesse das almas dessas pessoas, e nós na comédia é só um framezito, ou é um relampejo do que essas pessoas são. Mas ele foi um grande mestre a mostrar, é quase como se ele me tivesse emprestado uma espécie de máquina de fotografar essas figuras, e portanto, pela gratidão que eu lhe tenho, fiz esse espetáculo e fez-me crescer muito como atriz. É por isso que eu digo, eu faço as coisas porque me apaixono por elas. E sim, foi de facto também uma pessoa muito importante. Obviamente que o Herman é o mestre a quem eu devo tudo, a quem eu devo estes 25 anos. E é muito bom nós, nesta idade, ou com este caminho feito, poder voltar à nossa essência, a minha essência, por mais que eu sei que sou atriz, mas a minha essência é mesmo de comediante, e isso orgulha-me muito. Eu sou muito nervosa, falo muito rápido, atrapalho-me, sou muito insegura, muito tímida. Era isso, era assim uma coisa um bocadito atrapalhona.